finalizo aqui lembrando o que disse aqui na semana passada. O PT não tem moral para investigar ninguém. O PT na CPMI da fake news, repito, é como aquele batedor de carteiras que, após furtar um desavisado, sai correndo na rua, gritando, pega ladrão. Está aqui o coro dito pelo próprio deputado do PT. Mantenha calma. O próprio deputado do PT disse o jargão. Isso vai virar um meme muito bonito. Calma. Então, senhor presidente, é assim. A palavra está garantida. A CPMI da fake news funciona desse jeito. Vossa Excelência terá a sua vez, deputado Rui Falcão, para a contestação. Com a palavra, o deputado... Eu não ataquei o presidente, eu não ataquei o Rui Falcão, até porque a gente sempre conversa numa boa, mas ele não suporta ouvir a verdade. Ele não suporta ouvir a verdade. A verdade é essa. Sim, pago. Eu lhe desafio a me dizer onde é que está o crime nisso. Se há crime, por que eu não estou processado? O senhor também usa das mesmas prerrogativas que eu. O senhor e todos os deputados e senadores usam da mesma prerrogativa do que eu. Em algum momento, Vossa Excelência perguntou o que foi que eu fiz. Então, senhor presidente... Senhores deputados, o assunto aqui é o debate da fake news. Senhor presidente, eu termino. O PT, na CPMI da fake news, age como aquele batedor de carteiro que rouba e sai gritando, pega ladrão. Essa fake news só faz sentido se todos forem investigados. Pelo governo? Para falar pelo governo? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui parabenizar a nossa deputada que acabou discursando aqui, e ela falou que alguns bolsonaristas geralmente aparecem, eu sou um deles que geralmente apareço aqui, né? Primeiro, agradecer aos expoentes que aqui vieram, pedir data máxima vênia, que eu não pude estar aqui para ouvi-los, mas eu vou, assim que terminar a CPI de hoje, vou conseguir aqui, através do pessoal de comunicação, uma cópia para eu assistir na minha casa. Todavia, senhor presidente, eu queria dar aqui seguimento à minha manifestação da última semana, porque na última semana, quando eu aqui me manifestei, um senador do PT que estava do meu lado me fez uma ameaça, só que ele fez ameaça fora do microfone, inclusive ameaçou sair comigo nas vias de fato, caso eu voltasse ao assunto. E como eu não fujo da raia, eu quero continuar o assunto da semana passada. Lembrando aqui, senhor presidente, essa CPI, que não é apenas um viés que deve ser investigado, todos devem ser investigados, inclusive o PT, porque o PT foi quem trouxe a fake news para a política brasileira. Queria, inclusive, aqui mostrar algumas reportagens que falam por si mesmas. O PT é, ao mesmo tempo, senhor presidente, pai e mãe da fake news brasileira. Quando era oposição, montou um esquema de denunciação caluniosa na produção de dossiês falsos para destruir a reputação de adversários. E quando foi governo, aprimorou esse esquema criminoso usando do aparato policial do Estado e das gordas verbas publicitárias da SECOM para destruir diversos políticos, os seus adversários políticos, para mentir. As reportagens que eu trago agora provam que, graças aos mais de 100 milhões de dinheiro público de verbas de publicidade distribuído para os jornais e blogueiros amigos, a milícia digital petista funciona até os dias de hoje. Não apenas porque já foram pagos antecipadamente pelo serviço, como porque essas milícias digitais são verdadeiras viúvas do PT. A milícia digital petista, a horda blogueira, não consegue esquecer a delícia de mamarem aqui nas tetas das gordas verbas publicitárias oficial do governo federal. E por isso disparam dia e noite fake news contra o governo, e eles sabem que esse governo não dará dinheiro algum a eles. Vejamos, por exemplo, o caso do dito jornalista Kennedy Alencar, que bate diariamente no presidente Bolsonaro usando suas redes sociais e os veículos em que trabalha para espalhar fake news contra o governo. Segundo esta reportagem aqui, senhor presidente, da revista Veja, a matéria é: tesoureiro de Dilma repassou 16 milhões a uma gráfica fantasma de 2 irmãos de Kennedy Alencar. Baseada numa primorosa apuração do site antagonista, o tesoureiro da campanha de Dilma e futuro ministro da SECOM, que era o Edinho Silva, repassou 16 milhões a uma gráfica fantasma de propriedade de 2 irmãos de Kennedy Alencar. Foram publicados, inclusive, os comprovantes da transferência, que eu tenho aqui, o comprovante dos depósitos feitos no nome da gráfica que era falsa. Aliás, senhor presidente, esse é mais um motivo pelo qual nós requeremos aqui a convocação de Edinho Silva para ele depor nessa CPMI, caso assim entenda o colegiado. Eu já apresentei, inclusive, o requerimento aqui. Ao checar as despesas com gráficas de campanha eleitoral de Dilma Rousseff, através de dados apresentados pelo TSE, do PT, senhor presidente, o que chamou a atenção foi a quantia exorbitante de mais de 16 milhões de reais recebida pela gráfica VTPB Limitada.
A VTPB estava registrada na rua Atílio Pfeiffer, 29, na Casa Verde de São Paulo. No entanto, no endereço foi encontrado apenas um pequeno galpão deserto. Eu tenho a foto aqui do galpão, que foi onde funcionava supostamente a gráfica, que recebeu 16 milhões do PT. Segundo o vizinho da gráfica, nunca houve uma gráfica ali e a porta estava fechada há anos. O antagonista verificou então o histórico da gráfica VTPB na Junta Comercial de São Paulo. Ela foi aberta em 21 de junho de 2008, tendo como objetivo social uma banca de jornais. Uma banca de jornais transformada, através de maneiras escusas, em uma gráfica que nunca teve um objeto de ser lá dentro. Mas pouco antes do início da segunda campanha de Dilma Rousseff, em 25 de julho de 2014, houve uma alteração na atividade econômica da empresa, no objeto social, e a VTPB passou, então, a incluir sede para impressão de material para uso publicitário, edição integrada, impressão de cadastros, listras, etc. Ou seja, o nome popular disso é campanha eleitoral, material para campanha eleitoral. Ou seja, o objeto social da VTPB foi mudado no período eleitoral a fim de poder emitir notas fiscais de serviço de impressão de folhetos e afins. Eu leio aqui, senhor presidente, a conclusão de um antagonista. Em campanha eleitoral, lavar dinheiro com gráficas é fácil. Elas podem imprimir alguns milhares de panfletos ou nem mesmo umzinho se a gráfica for só um nome na junta comercial e emitir notas fiscais registrando que foram impressos milhões. Quem vai controlar isso? Diz o antagonista. É o Lava Gráfica. E diante disso, senhor presidente, o dito jornalista Kennedy Alencar ainda teve a disfarçatez de processar o antagonista. O resultado, o judiciário concluiu que o site apenas tinha falado a verdade. Está aqui a reportagem. Justiça absolve Veja e Felipe Moura. Felipe Moura, Brasil em processo movido por Kennedy Alencar. Além disso, há centenas de reportagens mostrando o modus operandi da milícia digital petista, assim como o uso de dezenas de milhões de reais em dinheiro público para sustentar esse esquema. Eu poderia aqui ler, e vou ler aqui, porque eu ainda tenho um minuto. Temer suspende patrocínio de 11 milhões para blogs políticos. Planalto corta pelo menos 8 milhões de sites simpáticos ao PT. O PT decide profissionalizar camisas negras que patrulham a internet. Isso aqui está na Veja. Folha de São Paulo. PT treina patrulha virtual para atuar em redes sociais. As fake news do PT no WhatsApp. Isso aqui foi dado pelo R7. O Globo. Vítima de fake news. PT experimenta agora o veneno que espalhou, dizem os adversários. Último segundo. PT se recusou a assinar documento contra o compartilhamento das fake news. G1. Investigação revela como o blog defendia a Dilma com rede de fake news em 2010. Senhor presidente, o material é muito farto. Eu termino aqui dizendo aquilo que eu disse aqui na última semana. Finalizo aqui lembrando o que disse aqui na semana passada. O PT não tem moral para investigar ninguém. O PT na CPMI da fake news, repito, é como aquele batedor de carteiras que após furtar um desavisado, sai correndo na rua, gritando, pega ladrão. Está aqui o coro dito pelo próprio deputado do PT. Mantenha a calma. O próprio deputado do PT disse o jargão. Isso vai virar um meme muito bonito. Calma. Então, senhor presidente, é assim. A palavra está garantida. A CPMI da fake news funciona desse jeito. Vossa Excelência terá a sua vez, deputado Rui Falcão, para a contestação. Com a palavra, o deputado... Eu não ataquei o Rui Falcão, até porque a gente sempre conversa numa boa, mas ele não suporta ouvir a verdade. Ele não suporta ouvir a verdade. A verdade é essa. Sim, pago. Eu lhe desafio a me dizer onde é que está o crime nisso. Se há crime, por que eu não estou processado? O senhor também usa das mesmas prerrogativas que eu. O senhor e todos os deputados e senadores usam da mesma prerrogativa do que eu. Em algum momento, Vossa Excelência perguntou o que foi que eu fiz. Então, senhor presidente, senhores deputados, o assunto aqui é o debate da fake news. Presidente, eu termino. O PT, na CPMI da fake news, age como aquele batedor de carteiro que rouba e sai gritando, pega ladrão. Essa fake news só faz sentido se todos forem investigados. Querem investigar do outro lado, que se investigue também o PT. Eu apresentei os requerimentos e não vejo a hora do senhor colocar em votação para nós aqui darmos o norte certo à CPMI da fake news. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Paulo Ramos, PDT, Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Não te peço desculpa pelo que falei. Não pelo que falei. O senhor é um desqualificado, amigo. Não mereço nem te dar a resposta. Desqualificado. Você que desqualifica. Senhor presidente. Deputado Paulo. Senhor presidente.
Vou segurar isso aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, General Santos Cruz, sobre a fala do general, eu confesso que esperava que ataques e coisas mais, mas ele, como é uma pessoa discreta e muito bem intencionada, falou apenas a verdade. E a verdade fez com que esse parlamentar entendesse suas palavras. Então, parabéns pelo seu posicionamento aqui, general. Todavia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, eu gostaria de comunicar hoje aqui a essa CPI que eu protocolei requerimentos, os quais eu tenho certeza que vão ajudar muito na elucidação de como se produz e se espalham notícias falsas com o intuito de destruir adversários políticos. Eu queria fazer uma pergunta ao presidente, se eu posso aqui, como foi feito na última reunião em que eu estive presente, um deputado usou um áudio de um vídeo, se eu posso colocar o áudio aqui para as pessoas... Pode não, no dia que eu fui falar... Não pode fazer as perguntas ao inquirido. Não, eu estou falando como líder, eu não posso fazer perguntas a ele, agora estou falando como líder. É só um comunicado. Não, no dia que eu estava aí também não pude usar, lembra? É que foi feito... Vocês lembram que eu não pude usar, não deixaram que eu usasse o áudio. Frota, não tumultua não. Não estou tumultuando, eu só acho que o que é para um é para outro. No dia que eu quis mostrar um áudio, não pude mostrar. O senador Randolph colocou o áudio naquele dia, Vossa Excelência contra mim, Vossa Excelência aceitou, inclusive. Mas aí era uma briga pessoal de vocês dois. Não é briga pessoal, aqui não tem nada pessoal, aqui é político, Frota. Tá bom, então era uma briga política de vocês dois. Olha, eu acho que essa questão de áudio, não ter áudio ou ouvir áudio, se eu não deixei na oportunidade para o deputado Alexandre Frota, gostaria que você trouxesse para colocar novamente, que eu abrirei, porque já que houve esse precedente, eu não posso mais voltar lá atrás. Presidente, está franqueada a Vossa Excelência para trazer... Deixa ele mostrar que ele quer fazer surf político. Exato. O senhor vai gostar. Inclusive, o senhor vai gostar muito do áudio. Deixa ele mostrar que ele quer fazer fake news aqui. Veja só, a fake news é notícia falsa, né? Então eu estou trazendo aqui um elemento nesse momento para que todo o Brasil saiba onde nasceu a fake news. E eu tenho aqui um réu confesso. O réu confesso diz assim... Era bonito a gente viajar muito lá. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito. O áudio aqui, senhor presidente, embora não esteja para ouvir, mas ele já está documentado aí na comissão, é um áudio do condenado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive em uma palestra ele se orgulha de, como representante do Brasil, mentir para fora do Brasil para chamar a atenção dos países por onde ele passava. E ele diz aqui que ele foi, inclusive, questionado pelo Roberto Marinho e Jaime Lerner, que ele disse: Lula, se tivesse tantas crianças assim na rua, a gente não conseguia andar na rua. E ele mesmo dá risadas. Ele disse: nós tínhamos orgulho de viajar o mundo mentindo sobre o Brasil. Então, senhor presidente, o primeiro requerimento é para convocar o condenado Lula, que é líder de uma organização politicamente e habilidosa, né, chamada PT, para dar instruções, explicações de como funcionava a máquina de destruir reputações petistas. Junto ao requerimento, um vídeo onde o Lula dá uma verdadeira aula de como se produz e se espalha fake news. Foi esse que eu aqui acabei de mostrar para vocês. Quando governava o PT, ele usava o Ministério da Justiça e os órgãos policiais para produzir falsos dossiês contra adversários e depois despejavam esse material falso na internet e assim no intuito de destruir as reputações. Por isso eu requeri que convidemos também o delegado de polícia e ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, autor do livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, para dar detalhes aqui de sua minuciosa investigação de como funcionou o primeiro grande aparato de disseminação de fake news da história brasileira, que até hoje funciona nas redes. O PT tem a maior milícia digital que já existiu na história desse país, que é a rede de blogueiros, sites e perfis nas redes sociais que foram por anos sustentados com verba publicitária da SECOM. Por isso também eu requeri a convocação para essa CPI
CPMI da fake news de todos os ministros da propaganda, das gestões petistas, Franklin Martins, Helena Chagas, Thomas Trauman e Edinho Silva, porque nós temos informação que foram gastos mais de 100 milhões de reais somente com blogueiros para destruir reputações, exatamente como disse aqui o general Santos Cruz. Também estou oficiando o secretário da SECOM, Fábio Vantagem, para que ele disponibilize o nome, CNPJ e valores repassados às milícias digitais petistas nos 13 anos do desgoverno do PT. Eu vou atrás desses CPFs que estão por trás dos CNPJs. Com a oitiva de turma, senhor presidente, nós vamos descobrir aqui o modus operandi da organização criminosa e como os ex-ministros convocados, nós vamos seguir o rastro do dinheiro. O PT é uma organização política habilidosa e faz das mentiras um meio de ação política. O PT criou esse método sórdido de espalhar notícias falsas no Brasil e não tem moral para investigar ninguém. E devem, sim, serem investigados por todos os crimes que já cometeram. E termino dizendo que o PT na CPMI da fake news funciona como aquele batedor de carteiras que, após furtar um desavisado, sai correndo pela rua gritando, pega ladrão. Era só isso que eu queria informar, senhor presidente. E sobre Olavo de Carvalho, pela ordem, presidente, eu ainda estou pela falando. ordem, deputado, nós fomos citados eu ainda estou aqui. falando, eu ainda estou falando. Não, eu não terminei. Não, você fez uma acusação. Eu não terminei. Termine que eu mas eu não terminei. O senhor fique à vontade. Conclui o nome, deputado Feliciano. Eu não terminei. A palavra, Feliciano. Senhor presidente, Ladrão é só para você. dizer aqui, as pessoas que falam em tom pejorativo sobre o professor Olavo de Carvalho, que estudem um pouquinho as suas obras. Né? Eu vi aqui, inclusive, tanto parlamentares aqui quanto aí da mesa falarem. Eu convido vocês a lerem o Imbecil Coletivo 2, O Futuro do Pensamento Brasileiro, O Exército da História do Brasil. Então vamos entender que o professor Olavo nunca foi contra o Exército Brasileiro. Agora. A dialética simbólica, Maquiavel ou a sua confusão demoníaca e, entre outros livros, a filosofia e a sua inversão. E vocês vão ver que ele é, de fato, uma pessoa extremamente preparada, habilidosa e não pode sofrer aqui depreciação. E se quiserem, convide ele para estar aqui na CPI e pronto. Ok, deputado. Questão de ordem, deputado Rui Falcão. Em primeiro lugar,